Fala galera, beleza? É o seguinte, cara. Lá se vão 30 anos, cara. Isso, 30 anos da morte do Kurt Cobain, completados no dia 5 de abril. Bom, ele foi encontrado, seu corpo foi encontrado no dia 8, né? Mas o ato, né, que ele cometeu foi 3 dias antes. Enfim, para resumir a história toda, né, ele havia fugido da clínica, uma clínica de recuperação uns dias antes, e me parece que a Courtney Love ainda não estava na cidade. E ele estava sozinho em casa, tudo mais, ele cometeu aquilo lá, e um eletricista que foi fazer uns reparos acabou encontrando o seu corpo ali. E pela autópsia, né, concluíram que o ato foi cometido no dia 5 de abril. Bom, parece que foi ontem que eu vi a notícia, né, nos jornais de rede nacional, falando, né, noticiando aquilo lá, tudo. E foi uma coisa assim que pegou um baque, né, que você imagina, na época eu tinha 13 para 14 anos, tava assim no início da adolescência, já tinha ouvido Nirvana nas rádios, né? O Nevermind foi um sucesso estrondoso na época, desbancou até Michael Jackson em número de vendas, né? O ano que o Michael Jackson lançou o Dangerous e aquele polêmico clipe do Black or White, né? Muito, né? Movimentou bastante. Só que o resultado, né, do Nirvana acabou sendo muito maior. Enfim. Mas e aí, cara, o que a gente pode falar sobre Kurt Cobain que já não tenha sido dito por todo mundo? Era um cara assim que musicalmente, né, a galera, muita gente gosta dele, os críticos adoram a sua música, ela trouxe assim uma visceralidade até então, que não tinha ainda. O último sopro daquilo ali foi na época do punk, né, mais assim precisamente punk 77, quando o Sex Pistols surgiu, que foi aquela coisa do yourself, aquela coisa rasgando tudo, quebrando enquanto o sistema, né? O grunge, ele tem essa visceralidade, cara, do punk, mas ao mesmo tempo eles têm melodia, eles têm letras assim mais diversas, tem uma poesia, uma poética, principalmente nas músicas do Nirvana. Isso daí foi um resultado que contou muito assim positivamente, que ajudou a galgar. Eu lembro até de uma entrevista uma entrevista de uma revista, né, só para fazer um adendo aqui, né, com Humberto Gensler, né, quando eles gravaram Simples de Coração, eles foram mixar o disco nos Estados Unidos e eles acabaram lançando um álbum também em inglês, né. Ele nunca foi lançado oficialmente, né, mas na internet dá para ouvir as músicas, né. Aí ele disse, né, que no Brasil as pessoas levavam muito em consideração a parte lírica, né, as letras, né? E nos Estados Unidos você podia rimar Sky com Fly o tempo todo, se a música fosse boa, tava valendo. E de uma certa forma isso é verdade, né? E tipo, o Nirvana, ele veio com esse algo a mais, aquela coisa diferente, aquela coisa que faz a galera pensar, aquela linguagem que o jovem gosta e tal, algo assim que não é fazendo uma comparação, mas por exemplo, o Renato Russo, ele tinha muito essa coisa de falar para adolescente, né, e acabava, né, absorvendo e mandando ver. Então, tipo, tinha essa linguagem bacana. E o Nirvana, ele conseguiu isso, né, fora também o visual, aquela coisa mais despojada, calça rasgada, cabelo comprido, aquelas camisas de flanela, né, aquilo era um visual muito assim, operário, né, cara, de Seattle, né, a galera que trabalhava no porto, essas coisas todas ali, né, e por ser frio também, tava sempre com essas blusas, né. Mas enfim, cara, a banda foi formada alguns anos antes, né? O Nevermind é o segundo disco, o disco que marcou a estreia do David Grohl do Foo Fighters aí, né? Poxa, imagina, né, cara, o que virou isso daí, né? Eu fico pensando, cara, se de repente o Nirvana se não tivesse tido esse trágico fim, se o David Grohl faria o Foo Fighters. Eu acredito que sim. Talvez a banda continuasse, eles dessem aquela de tempo em tempo assim, eles dão aquela pausa ali assim para cada um cuidar de um projeto paralelo, né? Eu acredito nisso, né? Pode ser que não. Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Muita gente acha que a banda não teria ido muito adiante por conta assim até de desentendimentos, né? Dizem que teve uma contribuição muito forte, né, da Courtney Love com relação à questão de direitos autorais, já que o Kurt Cobain era responsável por 90% do trabalho, então que ele devesse receber a altura disso, né? E fizeram até um acordo lá que ele ficou com 90% e os outros 10% dividido entre o Chris Novoselic e o Dave Grohl.
Dizem que isso daí foi uma influência da Courtney Love, né? Aquele efeito, chama, né, de efeito Yoko Ono, né? E assim, agora, cara, recentemente aqui eu até vi um documentário, né, que foi transmitido numa rede nacional aqui, sobre esses 30 anos da morte dele. E algumas coisas que já tinha ouvido falar, só que eu não tinha visto ainda, né, cara, isso em vídeo, sobre as teorias, né, que envolvem a morte dele, né. Tem até naquela autópsia de famosos, né, o cara falando, né, que a quantidade, assim, de substâncias que ele tinha, dificilmente ele teria a capacidade de cometer aquele ato, né. Assim como também na carta dele, né, que ele deixou lá, os especialistas enxergaram duas caligrafias diferentes, né, e até também, tipo, algumas teorias do que eu tinha lido na época numa extinta revista Showbiz, que falava que a primeira parte até então era como se fosse uma despedida, mas não uma despedida, enfim, da vida, né? Mas poderia ser uma despedida dos palcos, poderia ser uma despedida do rock, poderia ser uma despedida do casamento. E essa é a outra parte também polêmica, né? Apareceu um depoimento do pai da Courtney Love, que desde aquela época ele já acusava, né? Que já tinham esses rumores que talvez pudesse, que o Kurt pudesse não ter cometido, né, o suicídio, né? E ele afirmava, né, que o Kurt Cobain ele queria se separar, só que ele tinha um acordo pré-nupcial que em caso de divórcio ela não levaria nada, né? Mas se ela se tornasse viúva, ela herdaria tudo. Então tem esses rumores, o próprio pai falando isso daí, né, declarando isso. E há quem diga, né, os advogados dela na época falaram que simplesmente ele deu essa declaração porque ela não deu nada para ele e tal. Então, assim, tem essa briga aí, essa guerrinha essa guerra de bastidores lá. E também muita gente fala também, cara, que na época ela tava tendo um caso com o Billy Corgan, né, do Smashing Pumpkins, né. Futuramente, né, eles acabaram assumindo, né, um relacionamento, né. Ele até foi responsável por produzir uns dos discos do Roland. E, cara, e é isso, né? Acho que esse turbilhão de tanta coisa, né? Ele é um cara que passou muita dificuldade, né? Na infância, né? Teve essa questão da depressão, aquele lance da separação dos pais que ele nunca superou. E isso tudo aí eu acho que acabou assim, se tornando assim elementos, né? Para tornar sua vida assim tão conturbada, né? E ele acabou encontrando esse refúgio na música. Com os 14 anos ele ganhou uma guitarra de um tio dele que se tornou, né, aquilo ali a grande paixão dele, né? E ele acabou indo para a música, né? Muita gente desconta assim a questão assim suas dificuldades, né, em lidar com alguma coisa através da arte. Tem gente que escreve, tem gente que toca música, tem gente que pratica esportes. E é isso, né? Infelizmente culminou com esse grande fim que poderia ter sido o que seria, o que viria depois, né? A gente nunca vai saber, a gente só imagina o que teria acontecido. Mas é isso, cara, fica o legado dele, deixou trabalhos assim muito importantes para a música, muito interessantes, muito legais. Até hoje você ouve a música dele, é um tipo de música assim que envelheceu legal, que era bacana na época e hoje em dia continua sendo. Mas é isso aí, cara, deixa aqui nos comentários alguma curiosidade sobre o Kurt Cobain, alguma coisa que você sabe. Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like, valeu, até a próxima.